Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as danças de salão. Tem diferença entre uma dança de salão, uma dança de rua? Por que essa contextualização? O que caracteriza como danças de salão? É sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje, tentar entender um pouquinho a origem dessas danças, como que elas estão inseridas na nossa sociedade atualmente. Quais que são nossos objetivos, então? Identificar as relações entre corpo, cultura e dança e reconhecer as formas representativas da evolução histórica da dança. Então, quais são essas relações que existem entre o meu corpo, esse corpo que não somente dança, mas um corpo que pensa, um corpo que interage, um corpo que se relaciona? Ele é visto de formas diferentes nas diferentes culturas. A dança e as formas de dançar, elas são as mesmas ao longo da história? Como que foi essa evolução histórica da dança nas diferentes sociedades? É sobre tudo isso que nós vamos conversar um pouco e tentar identificar essas relações. Então, o que nós já sabemos? As danças de salão são tão antigas quanto a própria humanidade? Essa questão da dança, ela é tão antiga quanto a própria humanidade? A evolução histórica das danças, então, nos mostra que desde os primórdios, desde o homem pré-histórico, nós já temos registros de atividades relacionadas à dança. Então, desde as sociedades mais rudimentares, a dança, essa movimentação corporal já estava presente. Existem diferentes tipos e classificações, representam as diferentes culturas e evoluções históricas. Quantos tipos de dança será que existem? Dança de salão, street dance, dança circular, existem milhares de tipos de dança. E as classificações? Quantas classificações? Existe só um tipo? Eu tenho a dança solo, eu tenho a dança em grupos, a dança em pares. Onde que entra a dança de salão nessa contextualização? E as diferentes culturas? Será que a forma de dançar hoje em dia é a mesma forma de dançar de antigamente? Cada sociedade tem suas formas de dançar diferentes também. Como que funciona essa relação entre dança, cultura e sociedade? E o corpo na dança? Para todos os povos de todos os tempos, dançar é expressar através do corpo e de seus movimentos significados e experiências de vida que ultrapassam o limite da palavra. Então, muitas vezes o dançar, ele não é o dançar pelo dançar, ele transmite significados, sentimentos, emoções e uma forma de relacionar com você mesmo e com o outro na tua vida em sociedade. E nós temos um texto aqui de um grupo, é o grupo Barbatuques, e que ele fala muito dessa questão do corpo, a sua relação com a música, com o instrumento e a dança. Então, o que eles dizem? O corpo humano pode ser considerado nosso primeiro instrumento musical. Temos nele, desde o início, a apresentação do ritmo, como as batidas do coração, a respiração e o caminhar. São processos que envolvem regularidade, repetição e que trazem referências rítmicas. Então, assim, a partir do nosso corpo humano, se nós pararmos para pensar nos ritmos do nosso corpo, desse corpo humano, daí já vem uma sonoridade, uma experiência rítmica e musical que faz toda a associação com os processos de dança, esses processos futuros. Então, o nosso corpo já é ritmo, o nosso corpo já é movimento. E se nós associarmos dessa forma, não fica muito diferente perceber os processos de dança posteriormente. E a história, como que vem essa evolução histórica da dança, né? Então ela é tão antiga quanto a própria humanidade e ela retrata a evolução histórica e social dos povos. Em alguns momentos, então, dançar era proibido, dependendo de uma religião ali que proibia a dança, né? A dança que representava em diferentes momentos, diferentes contextos.
ela está ligada ao trabalho, à festa e à religião. O homem antigo dançava os momentos solenes de sua vida. Então esse homem antigo, ele dançava para celebrar uma colheita, dançava em um funeral, dançava em um casamento, dançava em festas, dançava para pedir chuvas e para agradecer quando essas chuvas vinham. Então todos os momentos da vida do homem, eles eram representados por diferentes danças. Dançar, então, era inseparável do viver cotidiano. A dança representava a vida cotidiana desse homem mais antigo. Então, foi uma arte que nasceu do entusiasmo e cresceu como expressão coletiva. Então, essa arte, esse dançar, espetáculo que nós conseguimos ver na imagem aqui, vem de um crescimento dessa expressão coletiva, se transformando, né, num componente totalmente cultural hoje em dia, mas que nasce lá desse entusiasmo através da vivência e das representações de diferentes momentos até chegar na forma de arte que nós conhecemos hoje em dia. Os primeiros documentos que comprovam a prática dos passos da dança e do seu significado são provenientes de descobertas das pinturas e esculturas rupestres. Então essas pinturas e esculturas rupestres, que são essas pinturas nas cavernas. Então quando nós analisamos, nós já temos aqui movimentos que representam movimentos de dança, que mostram que o homem primitivo já dançava. Na era primitiva, a dança seguia a própria natureza, pois acreditava-se que, imitando os animais, seria possível domá-los. Era praticada em círculo para atrair forças magnéticas. Então esse estudo dessas danças mais primitivas mostrava que muito dessa dança ela era a reprodução de movimentos dos animais selvagens, muito presentes, né, naquela época, e que reproduzindo esses movimentos deles, então o homem acreditava ser capaz de domá-los. No Egito, aponta-se exemplos de danças que eram confinadas às mulheres, com finalidade sempre religiosa, aí que surgem as bailarinas muito prestigiadas naquela comunidade. Então, se nós pensarmos nessa dança já datada ali do Egito Antigo, ela era praticada por mulheres, muitas vezes como forma e culto aos diversos deuses, então tinha todo esse caráter da divindade, do culto aos deuses, né? E que servia para prestigiar essas moças, essas mulheres que praticavam esse tipo de dança. A dança evoluiu e se transformou juntamente com o desenvolvimento histórico, social e social progressivo da humanidade. Então, através dessa evolução, a dança que em um momento era dançada lá na era primitiva, como a imitação do movimento dos animais, passa por essa parte do Egito, quando ela era utilizada pelas mulheres como forma ao culto aos deuses, e ela vai representando esses diversos contextos sociais, essas diferentes etapas da vida do homem. Então, o que acontece nesse momento? A gente evolui da dança, de toda essa representação, e a dança se torna teatro. Então, teatro, uma outra arte muito antiga, vem da evolução da dança. Essa dança que agora conta uma história através do corpo. Esse movimentar que teve diversas representatividades ao longo dos séculos e que começa a contar uma história. Essa história é contada no que nós conhecemos como teatro. E no Brasil, como que funciona a questão da dança no Brasil? Então, no Brasil nós temos uma miscigenação muito grande. Nós temos a cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia. Toda essa mistura de diversas danças e melhor forma de integração. Então, o que acontece? Nós somos um povo que sofreu a influência de diversos povos e por isso nós temos uma dança riquíssima, porque a nossa dança sofreu a influência de todos esses povos. Algumas danças que nós temos aqui no Brasil, então elas não são uma dança específica indígena ou uma dança específica europeia, ela surgiu dessa mistura, dessa miscigenação de culturas para termos o que nós temos hoje em dia aqui no Brasil. Na atualidade, então, no Brasil, é grande o número de danças populares de várias origens europeias, africanas e indígenas.
A dança no Brasil cresce incessantemente, se transforma pela moda, é influenciada por ritmos e melodias de outras culturas e também pelas próprias transformações da vida social. E isso é importante nós pensarmos, né, nessa globalização. Se antigamente as danças eram mais regionais e as influências que nós temos eram dos povos que contribuíram para a formação dos povos brasileiros, então os indígenas, os europeus, os africanos, hoje em dia nós sofremos influência de danças e ritmos asiáticos, europeus, norte-americanos, porque nós recebemos isso de uma forma muito fácil, muito mais fácil do que antigamente. A dança na atualidade, então, a expressão da dança de salão refere-se a diversos tipos de danças em casal. Então, as danças em salão, a primeira coisa que nós temos que pensar, elas são danças em pares. São danças em casal, como vocês podem ver pelas imagens, que são executadas em salões com práticas técnicas e artísticas. As danças de salão são consideradas uma forma de entretenimento e de integração social, bem como uma forma de atividade física. Então, nada melhor do que gastar uma energia, tonificar o grupo e se divertindo ali, praticando uma atividade divertida, uma atividade gostosa, como a dança de salão. E o corpo na dança de salão? Então, nós conversamos um pouquinho do corpo, né? Esse corpo que se movimenta, que tem diversos ritmos. E na dança de salão? O ritmo no ser humano se dá no corpo, por meio de seus movimentos, e antes de focalizarmos no corpo, é preciso que retomemos os conceitos de corpo que já estudamos, para assim podermos entender de que forma o ritmo faz parte do corpo e como o corpo nos constitui. Então, de que forma nós temos esse nosso corpo, esse corpo que se movimenta, e é esse corpo que se movimenta, que pensa, que vai dançar, que vai reproduzir e criar diversos movimentos. E nós temos esses ritmos. Como será que isso funciona? E é isso que nós vamos pensar nessa nossa primeira atividade. Então, observem as imagens. Será possível pensarmos o corpo de outra forma? Então, com o auxílio do seu professor, vamos fazer um debate sobre as abordagens do corpo em nossa sociedade. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa reflexão e daqui a pouco nós voltamos para conversar.
Oi pessoal, voltamos. E aí, quando nós pensamos nesse corpo, como que nós podemos pensar? É só o corpo? Nós pensamos no corpo e no cérebro de forma separada. É interessante pensar nesse corpo hoje em dia ressignificado, um corpo pleno. Antigamente separava-se então a atividade física, a dança, da atividade intelectual. Nós pensávamos esse corpo separado como nós temos nessa imagem. Mas será que nós conseguimos separar a cabeça do corpo? Ou será que esse corpo que dança hoje em dia é esse corpo ressignificado? É um corpo que transmite pensamentos, emoções e sentimentos. Esse corpo atual, esse corpo que dança, que se expressa, que encanta, é o corpo ressignificado, igual falaria Ponty, né? E nós temos essa ressignificação corporal para pensarmos o corpo na sua totalidade. Nós não temos mais a separação corpo e mente, mas um corpo que se expressa de uma forma conjunta. O corpo em movimento, então. O movimento é a forma como nos revelamos, nos expressamos e como nos relacionamos com o outro e com o mundo. Assume diversas funções ao longo de nossa vida. Então esse corpo, esse movimento, ele vai ter um caráter lúdico, ele vai ter um caráter que vai ser mais expressivo ou um caráter funcional, lógico, né, gente? Eu me movimento enquanto eu caminho para atravessar a rua, eu me movimento para fazer as atividades diárias dentro de casa, na escola. Então nós não podemos esquecer desse caráter funcional, do caráter expressivo, quando nós pensamos numa apresentação, num espetáculo, ou num caráter lúdico, o corpo que brinca, o movimento que se diverte em diferentes momentos da vida, nas aulas de educação física, por exemplo. E o que é a consciência corporal? O movimento nos constitui e revela como, a partir dele, construímos o espaço que nos cerca. Quanto mais melhorarmos nossa consciência corporal, melhor desenvolvemos a capacidade de coordenar nossos movimentos, sejam eles para fins utilitários, lúdicos ou expressivos. Então, a consciência corporal, o entender o seu corpo, ou conseguir movimentar diferentes segmentos do corpo, seja de uma forma isolada, seja de uma forma mais conjunta. Essa consciência corporal, ela vai servir tanto para o treinamento físico, atividades de ginástica, atividades expressivas e para uma melhora da tua vida cotidiana, também para o teu dia a dia ali. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal, essa hora de sentir o corpo. Ela tem 3 partes, essa nossa atividade. Ao final da explicação das 3 partes, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem sentir essas 3 partes. Então, prestem bastante atenção na minha explicação agora dessas 3 partes de atividade. A parte 1 é para vocês entenderem a forma corporal. Então, deitado em decúbito dorsal, com a barriga para cima, de olhos fechados. Imagine um giz colorido encostado no alto de sua cabeça, apontando para o chão. Agora imagine que esse giz começa a se deslocar, riscando o chão no contorno da sua cabeça. Ele vai seguindo pelo seu pescoço, ombro, braços, dedos das mãos e pelo corpo inteiro. Sempre muito próximo a você, riscando o chão, marcando seus limites até retornar ao ponto de partida. Essa é a primeira parte. A segunda parte, vocês vão tentar sentir o peso corporal. Perceba que partes do corpo estão em contato com o chão. Em qual delas a sensação de pressão é maior? Essa sensação traduzirá o peso de cada parte ou segmento que descansa sobre aquele ponto de contato. Feito isso, imagine-se ampliando esses pontos de contato com o chão, como se você estivesse se derretendo e se infiltrando no piso da sala. A sensação será de muito peso e mobilidade. Na sequência, inverta a sensação, que agora será de leveza. Aonde, então, vocês vão ter um ponto de contato que vai dar uma sensação de maior peso no chão. Quando eu forço algumas partes, como se eu quisesse entrar no chão, eu tenho mais peso? Como que eu faço para levantar, ter pouco contato e ter esse sentimento de leveza? Essa é a segunda parte. E a terceira parte, ela vai trabalhar com limite, superfície e volume corporal.
Perceba as partes de você que estão em contato com o chão. Em algumas o contato é direto entre a pele e o chão. Em outras vai haver o tecido da roupa. Tente perceber as diferenças entre esses contatos. Repita o mesmo em ambas as superfícies do seu corpo. Retorne à posição inicial e perceba a distância entre sua superfície superior e o chão. Aí você terá uma sensação do seu volume corporal. Tente percebê-lo preenchendo suas roupas. Retome sua movimentação lentamente, espreguiçando-se. Gente, eu vou dar um tempinho para vocês realizarem essa atividade e nós já voltamos a conversar. Voltamos, pessoal, e aí, atividade mais prática, alguns talvez tenham mais consciência corporal, consigam de uma forma mais fácil, outros um pouquinho mais difícil. Vou deixar uma dica para aquela atividade do giz em que vocês só se imaginaram. Vocês podem pedir para um colega realmente contornar vocês com um giz colorido ali. Além de ter um desenho bem legal do corpo de vocês, vocês conseguem visualizar um pouquinho melhor a atividade. O que nós estudamos na aula de hoje, então? A expressão dança de salão refere-se a diversos tipos de danças em casal que são executadas em salões com práticas e técnicas artísticas. As danças de salão são consideradas uma forma de entretenimento e de integração social, bem como uma forma de atividade física. Nós conversamos um pouco desse corpo na dança de salão, um corpo que está constantemente em movimento e da importância da consciência corporal para o melhor trabalho, seja na dança, seja na vida. Eu deixo para vocês uma sugestão de vídeo, se vocês quiserem se interessar um pouquinho mais pelo assunto, estudar um pouquinho mais.
as referências que nós utilizamos na aula de hoje. E é isso, pessoal. Com isso nós finalizamos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.